Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de todos nessa manhã. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados pobres de espírito, que está lá no capítulo 5º de... deu branco agora. Do Evangelho? Não, é o capítulo 5º de Mateus, que vai tratar, obrigado, Adriana, vai tratar do Sermão do Monte dentro dos Evangelhos de Jesus. Então, vamos começar. Jesus falou: bem-aventurados pobres de espírito, porque é destes o reino dos céus. Então, por pobres de espírito, Jesus entende os humildes de coração, porque foi muito ridicularizada essa fala de Jesus, porque muitas pessoas entendem o pobre de espírito como uma pessoa tola, né? Uma pessoa com problemas assim de entendimento, mas não. O que Jesus estava falando como pobres de espírito era justamente os humildes de coração. Então, eu vou utilizar, nesse pequeno estudo que eu vou fazer com vocês, os livros do Hamed, psicografada, a maior parte, né, pelo Francisco do Espírito Santo Neto, livro que acho que vocês todos já conhecem, Renovando Atitudes, As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma. E depois mais um que eu vou falar na sequência. Então, Hamed fala o seguinte: na atualidade, a Índia se associa humildade com inferioridade, submissão e pobreza. No entanto, ela está relacionada com distinção, gentileza, lucidez, graciosidade e simplicidade. Nós vamos ver que a pessoa humilde é uma pessoa que ela se conhece. Então, ela sabe das dificuldades dela, ela tenta se melhorar, ela se aceita como é, sabe que é a filha de Deus, que um dia chegará a ser um espírito puro, e por isso ela não vive de acordo com que as outras pessoas possam avaliá-la, e sim no que ela entende como correto. Por isso que a simplicidade, a lucidez, a graciosidade é natural nela, porque ela vai acostumando a ser ela mesma. Então, ela não precisa vestir uma máscara para que outros a avaliem, viver personagens. O humilde, ele vai se aceitando como ele é. Ele não se acha melhor que ninguém, mas ele sabe que é um filho de Deus, que tem um potencial de um dia chegar a ser um espírito puro. Entre todas as virtudes, somente a humildade não realça a si mesma, porque o verdadeiro humilde não acredita que o seja. Ou seja, a pessoa humilde mesmo, ela acha natural ser humilde, então ela não se acha humilde. Ela é uma coisa que ela acha natural da vida ser humilde. O humilde examina e pondera o orgulhoso, porque um dia também o foi, ela sabe o contrário, né? E ele já foi mais orgulhoso, mais vaidoso, mas trabalhou aquilo. O arrogante, porém, como ainda não conquistou a humildade, não sabe apreciar e valorizar a simplicidade. Então, nós, muitas vezes, como orgulhosos e vaidosos, nós não apreciamos a simplicidade, porque não a humildade, porque não aprendemos a simplicidade e a humildade, como é bom ser humilde. Porque o dia que nós aprendermos, e o aprender não é aqui, é no sentir, aí nós, como consequência, seremos humildes. Eu gosto muito de algumas definições que a Anete Guimarães usa nas suas palestras, e ela fala que a fala do orgulhoso é o seguinte: eu sou melhor que todos, eu sou bom. Já a fala do humilde, ela fala que o humilde não tem essa coisa de ser o melhor.
o humilde quer que os outros o achem melhor. Então, ele faz tudo para receber elogio. Mas, nesse estudo que nós vamos ver agora, do Hamed, ele junta esses dois conceitos. Então, tem hora que ele fala de orgulho, hora que fala de vaidade, mas sem essas distinções, como atitudes contrárias à humildade. Então, ser humilde, o que é ser humilde? É perceber que existe para cada um de nós um plano vocacional, cuidadosamente traçado pela vida maior. Ou seja, cada um de nós tem uma finalidade, cada um de nós tem um objetivo, cada um de nós tem uma coisa a fazer aqui na Terra. Então, Deus aproveita de todos os espíritos, aos mais elementares, por exemplo, os espíritos elementares que ainda nem começaram a encarnar como espíritos, muitas vezes eles trabalham nos fenômenos do clima, conduzindo nuvens, sob a supervisão de um espírito elevado. Então, Deus aproveita todos os seus filhos de acordo com a evolução que ele está. Então, ser humilde é perceber isso. Olha, eu tenho muito que evoluir, mas como filho de Deus, eu já consigo fazer minha parte na criação. Então, é aceitar isso. Não, e ver as pessoas que estão acima de nós, é difícil isso, né? Não com inveja, e sim como um exemplo a ser conquistado. Então, se eu acho que a pessoa faz aquilo melhor que eu, ao invés de eu ter o sentimento da inveja, porque como que é o sentimento da inveja? O invejoso, vamos dizer, ele tem uma pessoa 2, 3 degraus acima dele. Ao invés de ele esforçar-se para subir 2, 3 degraus, ele quer baixar aquela pessoa para o nível dele. Já aquele que é humilde, ele vê aquela pessoa como um objetivo a conseguir. Então, ele passa a esforçar-se para chegar no nível daquele que ele acha que está fazendo um bom trabalho aqui nessa vida. A maior dádiva do humilde é a sua confiança na organização divina. Então, a pessoa humilde sabe dos infinitos atributos de Deus, da sabedoria, da justiça e principalmente da misericórdia. Então, essas pessoas têm muito a ensinar para nós. Eu convivi com pessoas humildes, eu sempre ressalto um senhor que aqui ninguém conheceu, chamado Avelino Borges, da comunidade Eurípides Barçanufo, que era o retrato disso. Então, ele trabalhava no bosque, ele trabalhava fazia a parte de capinação lá no bosque da prefeitura. E ele, aos fins de semana, ele plantava, não só aos fins de semana, como depois das 7 horas da noite, das 6 horas que ele chegava em casa, ele plantava nos terrenos que a prefeitura tinha perto de um brejo. O que ele plantava? Alface e outras verduras, e saía vendendo aos sábados, no bairro que ele morava, lá pertinho da comunidade de Barçanufo. Aí ele chegava no sábado, você William, como é que foi? E tinha chovido, por exemplo. Eu falava para ele, e a chuva ajudou as alfaces? E aí, seu Wes? A chuva foi e levou tudo. Ele falava. Mas ele acabava de falar isso, dava uma risada assim, e falava assim, mas foi Deus que mandou a chuva, eu vou reclamar? Então, é uma pessoa que vivia com essa certeza e confiança de que o que Deus faz é certo. Então, essas pessoas são muito importantes. Eu lembro de 2 historinhas bem rápidas. Uma eu não lembro onde eu li, há poucos dias eu li. E outra é de um livro da Joana de Anjos. Então, um dia, na primeira história, que eu não lembro de onde era, tinha um trabalhador trabalhando na agricultura e estava com a plantação dele, a coisa mais linda do mundo, ele trabalhando aí. Aí chegou uma pessoa muito instruída, mas ateu, não acreditava em Deus. Falou assim, moço, está muito bonita essa sua plantação. Você consegue ver Deus nela? Ele olhou com muita simplicidade e falou assim, olha, é difícil eu, com minha simplicidade, responder ao senhor que é um doutor.
E eu realmente não consigo ver Deus nela, mas eu faço uma pergunta para o senhor. Onde o senhor não vê Deus nela? Então, a simplicidade dele, olha, onde o senhor não vê Deus? Ele via Deus em tudo. E uma outra história, um pouco diferente, não, muito diferente, mas muito similar a essa, Joana de Anjos conta que um homem tinha um terreno baldio na cidade dele. Ele começou a plantar, cuidar daquele terreno, e um dia ele estava forrado de flores, uma mais bela que a outra. Aí passou um religioso e disse a ele: nossa, mas que terreno bonito Deus fez aqui, né? E ele falou assim: sim, fez mesmo. Mas o senhor precisava ver como estava quando Deus estava cuidando dele sozinho. Então, a simplicidade de chegar na condição, primeira do primeiro, que Deus está em tudo. E a segunda, que nós fazemos parte da obra de Deus. Então, se não fosse ele cuidar daquele terreno em nome de Deus, né, não estaria tão bonito. Então, nas pessoas simples que nós vamos aprender mesmo, porque elas têm a sabedoria da vivência. E a sabedoria da vivência é a sabedoria correta, porque você viveu, sentiu que aquele é bom ou que não é bom. Então, vamos voltar. A maior dádiva do humilde é a sua confiança na organização divina. Ele se norteia pelo seu guia interior. Sabe que tudo está sob o controle do universo. Por isso, não teme entregar as rédeas de sua existência para a soberania das mãos celestes. Então, como nós vimos no segundo caso, mesmo ele sabendo que Deus está no comando de tudo, ele sabe que tem que fazer a parte dele. Ele não espera que Deus faça aquilo que ele pode fazer, mas ele faz sabendo o seguinte, que toda vez que ele estiver trabalhando pelo bem, as colheitas serão boas. De modo diverso, vaidoso ou orgulhoso, é impositivo, impetuoso, intransigente, não respeitando a determinação superior que há nas criaturas e nas criações. Ele se nutre de uma aura de infalibilidade e de uma tendência obstinada em fazer as coisas com perfeição. Então, o perfeccionista é um vaidoso ou orgulhoso, porque ele quer fazer com tanta perfeição que ele nunca faz no tempo certo, ele nunca sempre atrasa nas coisas, porque sempre tem alguma coisa que não está certo ali. E ele não, se ele exigisse só dele, já estaria fazendo um mal danado. Mas ele passa a exigir essa perfeição de outras pessoas. E ninguém é perfeito nessa vida, que nessa vida só Jesus o foi. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Hamed fala o seguinte também: a humildade não é somente uma entre as outras qualidades ou potencialidades humanas. É também aquela que salvaguarda as demais. Ou seja, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados pobres de espírito. Sem a humildade, a pessoa não vai se arrepender dos seus atos, porque ela vai achar que todas as coisas erradas que estão acontecendo na vida dela são obra do acaso, ou então é Deus punindo de forma errada, de forma injusta. Mas, com a humildade, ele vai percebendo que tudo na vida dele, ou ele pediu para passar as coisas não boas, né? Ou ele pediu para passar, ou são consequências dos seus atos. Mas só com humildade ele vai aprendendo isso. Em Bem-aventurados os misericordiosos, nós vamos aprender que o maior entrave ao não perdão é o orgulho. Porque o perdão é uma coisa tão óbvia para nós se livrarmos do ódio, se livrarmos do ressentimento, mas o que nos impede de perdoar? Justamente o orgulho. No ensinamento de Jesus, bem-aventurados, mansos e pacíficos, nós vamos ver que o orgulho ferido é uma das maiores causas que existe de agressividade, né? Nós reagimos, não aceitamos críticas, somos melindrosos justamente por causa do orgulho ferido. Então,
Hamed coloca isso, que se nós queremos atingir as outras bem-aventuranças, nós temos que começar pela humildade, porque ela vai nos dar acesso a essas outras bem-aventuranças. E agora, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, não sei se esse aqui poucas pessoas conhecem, do Hamed também, chama A Imensidão dos Sentidos. E ele trata, Hamed, por exemplo, no livro Renovando Atitudes, ele vai tratar do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos Prazeres nas Dores da Alma, do Livro dos Espíritos. E nesse ele vai tratar do Livro dos Médiuns. E eu trouxe essa lição dele, chamada Consciência do Orgulho, que ele vai tratar justamente do capítulo 20º da segunda parte do Livro dos Médiuns, chamada Influência Moral do Médium. Ele está tratando do médium, mas nós podemos colocar isso na nossa vida. Não só aqueles que são médios ostensivos, mas, como todos somos médios também, na nossa própria vida. Então, nesse capítulo do Livro dos Médiuns, está lá escrito, né? Confiança absoluta, que o médium fascinado, ele está tratando principalmente do médium fascinado. O que é o médium fascinado? A fascinação é uma das obsessões mais difíceis de ser sanadas. Por quê? O médium, ou não só o médium, como o não médium fascinado, ele não acredita que está sendo fascinado. Ele acha que é inveja dos outros, como nós vamos ver daqui a pouquinho ali. Então, a primeira coisa para que esse médium possa livrar-se da fascinação é ele conscientizar-se de que está sendo fascinado. Então, ela dá um trabalho muito, muito maior do que uma fascinação, do que uma obsessão simples, onde a pessoa já sente aqueles efeitos da obsessão e tem consciência que está com uma influência negativa junto a ela. Então, nesse capítulo, consta o seguinte no Livro dos Médiuns: confiança absoluta, o médium fascinado, na superioridade do que obtém, desprezo daquilo que não vem deles, importância irrefletida atribuída aos grandes nomes, recusa de conselhos, tomar a mal toda crítica, distanciamento daqueles que podem dar avisos desinteressados, crença na sua habilidade, malgrado sua falta de experiência. Tais são os caracteres dos médiuns orgulhosos. E, como eu falei que ele trabalha com essas duas imperfeições juntas, tanto faz médiuns orgulhosos como médiuns vaidosos. Então, o orgulho faz que surja esse empecilho tão forte que é da fascinação. Então, nós vamos trabalhar isso. Então, o que Hamed fala? Que o orgulho é uma forma pela qual interpretamos as pessoas e os fatos. É um estado de consciência em que a insensibilidade predomina. Ou seja, nós não nos colocamos no lugar da pessoa, nós não temos empatia, nós não damos a ela o direito ou a possibilidade de errar. Então, esse estado de consciência, a insensibilidade predomina. Nós só pensamos que somos melhores, somos os bons, e os outros têm todos os erros do mundo. O orgulhoso utiliza unicamente o que supõe e imagina, não o que sente. Então, nós, muitas vezes, usando o nosso orgulho, nós temos algumas teorias que nós introjetamos, muitas vezes completamente furadas, e não trabalhamos o que sentimos. Porque se começássemos a trabalhar o que nós efetivamente sentimos, o nosso número de erros diminuiria bastante. Porque nós colocaríamos a situação das outras pessoas e a nossa do lado do sentimento. E aí, com a compaixão principalmente, nós conseguiríamos trabalhar isso. Outro capítulo que sem a humildade não dá, né? Os puros de coração, porque
sem a humildade, como ter compaixão? Sua percepção é distorcida do orgulhoso, pois ele apenas dá importância que os outros vão pensar ou achar dele. Então ele vive, vamos continuar, e não presta atenção em seu universo interior. Ele vive apenas experiências teatrais, interpreta papéis no palco da vida. A pessoa fica mais preocupada com o que os outros vão pensar dele do que nele mesmo. Então, ele age de acordo com o que ele sabe que as pessoas vão elogiá-lo, mas aquilo ele não tem ainda, ele não aprendeu. Porque uma coisa é você aprender aqui na inteligência, outra coisa é você sentir vivenciando. Então, o orgulhoso, ele nunca vai conseguir ser autêntico, porque ele vive papéis. E com isso, no viver papéis, ele não se conhece, porque algumas vezes ele se confunde com os papéis. Ele acha que já está muito mais evoluído do que realmente ele pode estar. Os orgulhosos estão mais interessados no modo como se apresentam do que no modo como sentem. De fato, negam qualquer aviso do coração que conteste sua imagem onipotente. Ou seja, o nosso eu, a nossa consciência, muitas vezes até o nosso espírito protetor, nos dão insights, nos dão toques. Olha, a gente tem que melhorar nisso, mas nós, pelo nosso orgulho, nós não ouvimos essas dicas. Muitas vezes de um encarnado mesmo, que nos gosta, falou, olha, você não faz isso. Mexeu com o nosso orgulho, a gente acha que, isso aí para mim não serve. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Agem distanciados de sua intimidade, por não se conhecerem. Em virtude disso, valorizam títulos e nomes importantes e adotam cartilhas moralistas ou regras rígidas e tendem a ser pretensiosos ou dissimulados. Principalmente dissimulados, porque ele vive representando papéis, então ninguém nunca sabe o que ele pensa. Isso é a representação clara dos fariseus na época de Jesus. Por isso que Jesus falava que os fariseus eram túmulos caiados, ou seja, por fora branquinho, por dentro pura podridão. Porque eles eram moralistas rígidos. O moralista rígido, o que ele faz? Ele pega um padrão de moralidade e fica apontando o dedo para cada um. Quando ele devia se importar na sua melhoria e deixar que cada um cresça, até ajudando o crescimento. Então, é fácil você ficar apontando o dedo, mas muitas vezes você está compensando. O seu ego faz com que você compense alguma dificuldade que você tem apontando o dedo nas outras pessoas que têm a mesma dificuldade. Então, eles querem ter a aparência que não são. Assim perde a originalidade e a criatividade. Porque para você ser original, você tem que se buscar. Senão você vai ficar eternamente imitando os outros. Quando nós fazemos tudo que os outros fazem, é um problema danado em nossa vida. Por quê? Quando erramos, não sabemos por que erramos. Quando acertamos, também não sabemos por que acertamos. Então, como que a gente vai evoluir dessa forma? Então, é necessário nós passarmos a pensar antes de agir, correr os riscos da ação, mas quando erramos, porque eu achei que aquilo era o melhor para mim, não porque todos os outros faziam, eu aprendo com aquele erro de não fazer mais. Quando eu acerto, aprendo também. Vivem concentrados, orgulhosos, nos próprios interesses, mas carentes dos verdadeiros valores do espírito, ética, bom senso, sensibilidade e naturalidade. Identifico-se com a poderosa figura imaginária do tipo, todos são menos do que eu. São enamorados pela sua autoimagem. Então, nós começamos a projetar muito a nossa autoimagem, a gente faz isso. Não adianta a gente ficar pensando no que os outros fazem. Nós temos que pensar o quanto nós fazemos dentro dessas dificuldades que nós
que Hamed apresenta aqui. Por outro lado, não devem ser considerados orgulhosos aqueles que têm interesse em manter-se alinhados. Existe uma distinção entre esmero saudável com a aparência e paixão pelo endossamento pela própria imagem. Por exemplo, Eurípides Barçanufo foi um dos espíritos mais evoluídos que se encarnaram no Brasil. E ele tinha um gosto muito bom por se vestir sempre bem. Ele sempre estava de casaca, de gravata, sempre se portando de forma boa. Então, isso não é mal. Agora, é diferente da gente querer projetar uma imagem do que nós não somos. Por exemplo, nós queremos usar um relógio que vale, sei lá quanto vale um Rolex de ouro, sei lá, nem tem base de quanto vale. Para que serve um Rolex de ouro? Para ver a hora. Agora, é para ver a hora que as pessoas põem? Não, é para serem consideradas pessoas ricas, não é? Porque onde já se viu ter um Rolex que vale não sei quantos mil reais, dava para comprar até uma pequena casa. Então, é essa diferença que Hamed coloca, e muito bem colocado. Mas Hamed vem falar também, porque não adianta só a gente apontar as dificuldades, a gente tem que dar as soluções. Ele vai falar medidas de apoio para que possamos deixar as faixas do estado de orgulho e alcançar maiores níveis de crescimento e desenvolvimento espiritual. Então ele começa: não ficar facilmente magoado com a crítica ou desaprovação dos outros, que são características de nós enquanto orgulhosos e vaidosos. Então, se alguém nos critica, nós se melindramos na hora e reagimos de uma forma muito forte, quando nós deveríamos pensar naquilo. Se o que a pessoa falou, nós achamos que não somos aquilo, esqueçamos. Mas se o que a pessoa falou realmente é uma coisa que nós estamos fazendo errado, vamos procurar mudar sem se deixar levar por esse melindre, que nós vamos falar um pouco mais no final, e por essa reação tão forte, fazendo tempestade em copo d'água. Desenvolver a autoconfiança, não se preocupando com o medo de ser rejeitado ou abandonado. Isso é importantíssimo. Porque a hora que eu começo a desenvolver minha confiança, eu fico indene, eu não sofro mais a influência da opinião alheia. A opinião alheia me serve quando está mostrando uma coisa que realmente eu tenho que melhorar. Mas, se eu acho que se eu tenho uma autoconfiança que aquele meu caminho é o correto, mesmo que outros falem, muitas vezes até por despeito, que não seja, eu não me afeto. Porque a minha autoconfiança me dá esse ponto, ó, não, o que eu estou fazendo é o que eu planejei fazer. Então, está certo. Então, nós temos que começar a confiar em nós mais. Porque Deus confia. Deus sabe que um dia nós seremos espíritos puros. Então, Ele confia no nosso progresso. Sabe que nós temos dificuldades inerentes à nossa falta de desenvolvimento espiritual, mas que chegaremos lá. Então, a gente tem que se confiar mais no nosso taco. Promover o senso de valor, assentando seus próprios sentimentos e experiências íntimas. Então, naquela pergunta, acho que é 819 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho fala do autoconhecimento, muitas vezes nós tentamos nos autoconhecer, só que nós começamos a se condenar por ter isso. Eu sou orgulhoso mesmo, não tenho... Não. Nós temos que aceitar que nós já temos qualidades. Por isso que é importante a gente ver as qualidades também, senão a gente cai em depressão, só vê as dificuldades. É importante a gente ver as qualidades e, ao mesmo tempo, analisar as dificuldades, mas sem condenação, e sim com o objetivo de nos melhorar. Estar aberto à aprendizagem, tomando decisões sem procurar excessivamente o conselho das pessoas. Eu já passei por uma fase muito difícil na minha vida, com uma depressão muito forte, onde eu caí nessa rotina de tudo perguntar aos outros. No serviço, por exemplo, eu sofria demais. Por quê? Você tem uma dúvida, porque se você tiver certeza, você não precisa perguntar para ninguém. Você tem uma dúvida.
Se você tem uma dúvida, estudou sobre ela, é uma dúvida não tão clara. Então, você pode tomar uma atitude, vai dar certo ou vai errado. Se for claro, você vai acertar. Então, você vai, em vez de você estudar, falar, não, esse caminho eu vou adotar. Tem esse outro, mas não tenho certeza de 100%, mas 60%, 70%, esse caminho é o melhor. Mas quando eu passo a não ter confiança mais em mim, eu passo a perguntar para todo mundo. Um vai falar para mim seguir aquele caminho que eu estou seguindo, mas outro fala que não, pronto. Aí eu já fiquei em parafuso. Porque eu potencializei o erro, caso eu tome aquela atitude. Então, nós temos que, de vez em quando, pedir auxílio, mas aprendermos a fazer as coisas por nosso próprio discernimento. Porque, como eu falei agora há pouco atrás, assim eu vou aprender quando erro e quando acerto. Não lutar para controlar e mandar. Uma das características que nós temos como orgulhosos e vaidosos é querer tomar conta da vida de todo mundo. E aí nós esquecemos de tomar conta da nossa vida, que é o importante. Então ele fala, não lutar para controlar e mandar, mas se tornar a própria fonte de satisfação ou prazer, ou seja, o controle sobre a vida dos outros está nos dando prazer, vamos abolir disso, deixar cada um viver. Se pedir ajuda, tudo certo, eu vou tentar. Mas se não controlar a vida dos outros, porque isso é impossível. Nós aprendemos isso, que ninguém muda ninguém, mas nós passamos a vida inteira querendo controlar os outros, principalmente dentro de nossa casa. Nós temos que abolir essa pretensão de querer controlar a mulher, o marido, ou até os filhos. Nós devemos orientar os filhos, dar limites, mas tem situações que nós temos que deixá-los seguir, principalmente na sua vocação, na sua profissão. Se nós interferirmos nisso, com certeza nós vamos nos dar mal, porque geralmente nós estamos indicando um caminho que não é o da vocação dele, algumas vezes pensando em recursos materiais, e ele vai ser infeliz. E aí nós vamos assumir essa responsabilidade. Sentir, pensar e agir. Nunca utilizar a imaginação fantasiosa subestimando a experiência. Ou seja, uma pessoa orgulhosa, ela começa a se achar demais da conta. Até aquela brincadeira que uma pessoa muito orgulhosa, quando é criança, não pode brincar de esconde-esconde, porque ela se acha, né? Então, já não pode brincar de esconde-esconde. Então, quando você sente, pensa e age, mas você tem que sentir aquilo lá. E você fala assim, nossa, isso aqui eu não sei fazer, não. Então, eu vou procurar me esforçar para saber. Então, é muito importante nós fazermos isso e não se deixarmos levar por uma imaginação fantasiosa que sabemos tudo. Tem uma outra parte desse capítulo que fala o seguinte, quando forem convidados para a boda, Jesus disse, não tomais nela o primeiro lugar. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Então, nós vimos agora, há pouco, no estudo fizemos as quintas-feiras do livro Céu e Inferno, a quantidade de espíritos, rainhas, por exemplo, rainha de Dove, que era uma rainha da Índia, que ela chegou no plano espiritual se achando rainha ainda. Então, a decepção é muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quem se eleva aqui vai se sentir rebaixado. Não é que ele vai ser rebaixado no plano espiritual. Ele vai ser visto da forma que ele é. Como ele se imaginava muito mais do que ele passa a ser rebaixado. Agora, quem é simples será elevado, porque as coisas que ele plantou aqui, ele vai colher. Mas Hamed faz uma outra abordagem sobre esse aspecto também. Ele fala assim, será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Então, como que era essa questão da boda? Se forem chamados numa festa, não ocupe o primeiro lugar. Se chega o dono da festa e fala, tem um convidado mais importante que você. Você vai para um lugar lá atrás, você vai bastante se sentindo bastante rebaixado. Mas se você senta lá atrás,
E seu dono da festa, não vem aí não, vem mais perto aqui do topo da mesa. Pronto, você vai muito feliz, não é? Mas o Hamed fala o seguinte, que muitas vezes nós não sabemos o lugar que estamos ocupando. Ele fala assim, ó, será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Ou influências externas te levam a direções antagônicas de acordo com o seu modo de pensar e agir? Ou seja, será que nós estamos agindo de acordo com as nossas vocações, de acordo com o nosso eu interior, ou nós estamos agindo de acordo com o que as outras pessoas acham que é bom, de acordo com o que as outras pessoas vivem? É uma coisa que nós temos que pensar. Tens escutado a voz da alma que é Deus em ti, ou escancarado seus ouvidos a opiniões e conceitos dos outros? Então, se nós temos uma consciência, se nós temos um espírito protetor, nós temos que buscar ouvi-los, tanto a consciência quanto o espírito protetor. E muitas vezes nós se pautamos no que os outros fazem. A chance de dar errado é total, porque como nós fazemos, nunca aprendemos com isso. No exame da máxima, todo aquele que se eleva, vale considerar que não é a postura de dar ares de humildade, ou a de rebaixar de forma exagerada e humilhada, que te poderá levar à conscientização plena de ti mesmo. Ou seja, não adianta nós queremos passar por humildes. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos atitudes para se passarmos por humildes. Isso não vai nos tornar humildes. Na verdade, ao fazer isso, nós estamos usando o orgulho e a vaidade de querer passar por uma coisa que não somos. Então e a gente, para ser humilde, não tem que ser menor que ninguém também. Nós temos que ser igual ao nosso potencial. Se nós temos um direito, exerçamos, sem vergonha de exercer aquele direito. Se alguém pergunta para nós, olha, nós vamos abrir uma atividade para trabalhar com atendimento fraterno. Você tem condições de trabalhar? Você já fez o curso? Se nós já fizemos um curso, se nós já se preparamos para isso, o que nós vamos falar? Não, eu me sinto preparado. E não como nós muitas vezes falamos, não, eu acho que eu não estou preparado ainda, não. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. O que nós já sabemos fazer, falar, não, eu sei fazer. O que não sabemos, não, isso aí eu não consigo ainda não. Sintonizando-te na verdadeira essência da humildade, que é considerada como olhar as coisas como elas são realmente, e percebendo que a tua existência é responsabilidade unicamente tua, e que tu serás tu mesmo. Ou seja, as únicas pessoas que podem nos fazer efetivamente o mal somos nós mesmos. Por isso que Jesus, uma vez, até falou, olha, não temeis aquele que pode tirar até a tua vida, mas nada pode fazer contra a tua alma. Porque contra a tua alma só nós podemos. Então, nós devemos ter essa consciência. Quem encontrou o seu lugar, respeita o lugar dos outros, pois divisa a própria fronteira e, consequentemente, não ultrapassa o limite dos outros, colocando na prática o amor ao próximo. Ou seja, ele coloca limite para as outras pessoas, porque ele encontrou o seu lugar. Olha, você está invadindo meu limite. Mas ele aprende também a respeitar o limite dos outros. E assim ele vai poder amar o próximo. Para que encontre o teu lugar, é necessário que tenha uma simplicidade lúcida e o despojar dos teus enganos e fantasias fará com que encontres a autêntica humildade. Procure em ti mesmo. Eis a possibilidade de sempre achares o lugar que te pertence perante a vida excelsa. Se nós começarmos a olhar, realmente, nós vamos saber o nosso nível de evolução, sem condenações, somente onde nós temos que fazer esforços para progredir. Uma outra coisa que já está nesse capítulo, que eu vou usar uma passagem bem rapidinha do livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, da Joana de Antes. Quando Jesus estava andando junto com os seus discípulos, e eles começaram a falar, né? Quem sentaria do lado quem seria o melhor dentre eles? E Jesus, lá na frente, sem ouvi-lo, mas captando o pensamento, falou, o que
que vocês vinham comentando até agora? Olha, estavam com Jesus, João James fala, e ficavam querendo pensar nesse primeiro, querer ser o maior. Então, João James fala o seguinte: a supremacia do ego conduzindo o indivíduo faz que esse se aferre às paixões primeras, das quais decorrem as ambições descabidas e os interesses mesquinhos. A necessidade de impor-se, de destacar-se no grupo social, anula o discernimento, abrindo campo mental e emocional para fluir gozos e lucros pessoais em todos os empreendimentos nos quais se vê envolvido. Resultado da sombra coletiva que se responsabiliza pelos comportamentos doentios dos povos, a sua diluição exige contínuos esforços. Querer ser o primeiro é uma ilusão maior. Por quê? Vamos pegar no esporte, por exemplo. Automobilismo. Teve uma época que Ayrton Senna foi e quebrou todos os recordes. Depois apareceu Schumacher e quebrou todos aqueles recordes. Agora tem esse piloto inglês quebrando todos os recordes de Schumacher. Vai aparecer um outro quebrando, porque quando você está em primeiro, é muito repentino a sua estada lá. E sempre vai ter o que está em segundo, terceiro, almejando o seu lugar. Então, objetivar o primeiro lugar é uma ilusão que faz nos perder muita energia. O que nós temos que pensar sempre? Sermos melhores, mas não sermos os primeiros. Não sermos os maiores que ninguém. Só sermos maiores que nós mesmos. Esse é o objetivo que nós devemos buscar. Eu vos rendo glória, meu Pai, outra parte, por haveres ocultado essas coisas aos sábios e prudentes, e por haver revelado aos simples e pequenos. Quando Jesus falou sábios e prudentes, não é no sentido que nós conhecemos hoje de sábios, e sim daquelas pessoas que se achavam sábios como os fariseus, por manipular a lei, conhecerem a lei judaica, mas não vivenciarem a lei, e sim ficarem apontando o dedo para todo mundo. Então, Hamed fala o seguinte: certos homens de cultura e intelectualidade acham-se perfeitos e eruditos, não precisando de mais nada além de seu cabidal de instrução. Muitos não reconhecem nem a paternidade divina. Orgulhosos porque retinham, está falando da época dos fariseus, orgulhosos porque retinham vários títulos, acreditavam-se superiores e melhores que os outros, fechando assim as comportas da alma, as fontes inspirativas e intuitivas do plano espiritual. Como você, quando está nesse aspecto do orgulho, você se desliga das influências maiores que vai onde você necessitaria da humildade. Porém, os pequenos e simples aos quais reportavam os mestres são aqueles outros, devido à posição flexível em face da vida. É muito importante a gente ter flexibilidade, aceitar o comportamento do outro, sempre assim, muitas vezes ele está agindo no melhor que ele pode. O melhor que ele pode é aquilo. Descortinam novas ideias e conceitos, absorvendo descobertas e pesquisas de todo o teor, selecionando as produtivas para seu mundo mental. Reúne melhores condições de observar a vida com os olhos de ver. Por quê? Não tem aquela coisa de pré-julgar. Eles olham as coisas como elas são. E como elas são, eles vão ver a certeza de que eles estão vendo. Porque quando a gente pré-julga, muitas vezes com preconceito, nós vamos errar sempre. Simples são os descomplicados. São os que usam a lógica e o bom senso que nascem da voz do coração. Os sábios a quem o Senhor se referia eram os dominadores e controladores da mente humana, que usam máscaras diversas segundo a conveniência. São criaturas sem originalidade e criatividade, porque não auscultam as vibrações uníssonas que descem do mais alto sobre as almas da terra. Nós somos muito pequenos ainda. Então, quando eu se acho maior, eu deixo de sentir a ajuda de espíritos muito, muito, muito mais elevados que nós mesmos.
Nem sempre indivíduos requintados e instruídos são portadores de senso íntimo bem desenvolvido, ou de alto discernimento, ou de alto nível de discernimento. Não devemos confundir cultura ou instrução com sabedoria, porque a sabedoria ela vai juntar a inteligência ao sentimento. É muito maior que só a inteligência. O conhecimento do sábio provém do mundo silencioso. É um silêncio que a introspecção enlaça o santuário da sabedoria. Quem mais conhece, menos alarde faz, porque sabe que o seu conhecimento é nada perante todo o universo. Quem muito conhece faz muito estardalhaço, porque ele acha que sabe muito. A pessoa que sabe mais nessa terra não sabe nada do universo, não sabe nada. A que mais sabe, não sabe nada. Nós, então. E, por fim, eu queria pegar do livro, só para fechar, O Espírito de Verdade, uma comunicação psicografada pelo Chico, do Espírito, aí não é Encontro Vivo, de Caibar Schutel, né? Falando sobre o melindre, que nós devemos tomar muito cuidado, principalmente dentro de um centro espírita. Quantas vezes nós se deixamos melindrar? Então, Caibar fala o seguinte: o melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Quando o espírita se melindra, diz ele, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. Ou seja, quando nós estamos trabalhando dentro de um centro, nós estamos trabalhando dentro da obra de Jesus. Nós pouco importamos, o que importa é a obra. Agora, quando eu se melindro, eu estou falando, eu sou mais importante que a obra. O melindre gera prevenção negativa, agravando os problemas e acentuando dificuldades ao invés de aboli-las. Evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Lembra-se daquela vez que o Chico, ficou agastado com a opinião de um padre lá que falou que se ele tivesse tantos espíritos que acabavam de psicografar o Parnaso de Além-Túmulo, ele devia ter a pele de um rinoceronte. Ele estava chateado, o Emmanuel falou, Chico, se você tiver uma pele que não for de rinoceronte, qualquer alfinetadinha te afetar, você não vai conseguir fazer a sua missão. Então, ele aprendeu que tinha que deixar a pele grossa, ou seja, não se deixar afetar, não se melindrar, não fazer chuva em copo d'água. Então, eu queria agradecer, eu já passei um pouquinho do meu tempo e passar agora para alguma pergunta que possa ter, alguma colaboração. A Adriana registrou uma pergunta aqui, Edson. Pois não. Quando a gente evita a pessoa que te julga, é um melindre? Quando a gente evita a pessoa... Não, melindre mesmo é você responder na mesma altura, né? Que é o que a gente faz. Bateu, levou. Agora, nós devemos realmente colocar limites. E uma das formas de colocar limites, se a pessoa vem a todo tempo nos criticando, nos causando mal, a gente começa a colocar limites. Ou seja, eu começo a me distanciar um pouco da pessoa, que é uma medida protetiva para o meu bem-estar emocional. Eu acredito isso. Então, isso não seria um melindre, seria, sim, uma forma de preservação dos meus limites. Agora, eu tenho que ver sempre se aquelas críticas que ela faz eu não posso melhorar, aceitá-las Mas tem pessoas que criticam demais, né? E muitas vezes de uma forma descabida. Mas quando a pessoa passa a se conhecer, ela fala o seguinte, eu não sou assim. Então, mas se aquilo lá estiver afetando, eu acho que ela tem que colocar limites. Acho que o Donizete queria fazer uma colaboração. Só lembrando, quando o Kardec fala da fascinação,
que uma das características do fascinado é se afastar das pessoas que podem criticá-lo, alertá-lo sobre o seu caminho indevido. Então, às vezes, por trás de um melindre, quer dizer, eu não vou conversar com a minha mãe porque ela vai me criticar. Então, eu estou no caminho errado, mas eu evito a minha mãe porque ela vai falar, não, filha, você está no caminho errado. Então, tanto pode ser isso que você falou, pessoas que criticam maldosamente, mas eu posso estar fugindo também de alguém que quer me orientar e eu não quero dar ouvidos. Certinho. Eu queria falar um pouquinho disso também, posso? Você que está coordenando, André. Eu achei interessante a pergunta dela, porque às vezes... porque o melindre é um sentimento, né? Como você falou, né? Você colocou uma situação justa e o Donizete já colocou outra. Então, é isso que eu estava pensando. Às vezes a gente sentiu o melindre, mas o que você vai fazer com ele, né? Então, aí o que você vai fazer é uma outra coisa. Se você consegue tentar bloquear ele, tentar trabalhar ele, aí materialmente, exteriormente, você pode não se afastar da pessoa, tentar conversar com ela. Eu só queria refletir nesse sentido, só. Acho que é interessante. Bem antigamente, né, eu tinha uma palestra que eu cantava umas 1000 músicas, né? Depois eu parei com isso. Então, nessa parte, eu cantava uma música que falava assim, ó, eu sou nuvem passageira que não se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Eu falava assim, não quebra, não. A gente não pode ter essa sensibilidade de porcelana, como ele falou ali, né? Então, qualquer coisinha a gente já levar para o lado do, nossa, me ofendeu. Não ofendeu nada, ele só falou assim, ó, tira disso aqui e põe ali, ó. Então, muitas vezes a gente se melinda, porque mexe com o nosso orgulho, né? Edson, você deveria cantar mais nas palestras, viu? Você traz bons exemplos para a gente. Obrigado pela generosidade sua. Também queria lembrar que analisar e perceber os talentos, as virtudes, não é vaidade. Né? Porque no autoconhecimento, eu tenho que ver as minhas imperfeições e ver as minhas qualidades, os talentos, porque eu preciso usar os talentos para o bem. Se eu não reconheço os meus talentos, como é que eu vou aplicá-los no bem, né? E é interessante que no livro Obras Póstumas, colocaram ali uma anotação de Allan Kardec, em que ele faz essa autoanálise. Fala das pessoas que ele ajudou, dos homens que ele tirou da prisão, das famílias que ele colaborou financeiramente. Aí você olha assim, puxa, mas ele está se orgulhando, se vai descendo do que ele fazia. Não, é autoconhecimento. Ele sabe o que ele tem de errado e ele sabe também o que ele tem de virtude. E isso é sabedoria. Aliás, é humildade, né? O sábio é aquele que se conhece. Né? E o melindre, ele está tão presente nas nossas vidas, né, que faz parte do nosso estágio evolutivo ainda, que uma das coisas que eu procuro fazer sempre comigo, porque a gente sempre se ofende, né? A gente sempre está se achando. Isso é tão natural, eu falo de mim, né? E o que nós temos que fazer no momento quando sentir o melindre é exatamente da maneira mais consciente possível tentar lutar contra ele, né? Isso a gente vai sentir ainda por muito tempo. Muitas pessoas vão falar coisas, vão dar opiniões diferentes, né, da nossa, e a gente vai ficar meio que ofendido, meio de lado. Não
o que a gente tem que fazer é lutar contra isso. É por isso que eu uso, às vezes, essa expressão, né, quando as pessoas me perguntam como é que você está? Eu estou na luta. Não é na luta do trabalho, né? Eu estou na luta interna. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é isso. E a palestra do Edson hoje foi excelente, Edson, para fazer a gente pensar e refletir sobre isso. Posso fazer uma colocação? Nessa questão 919A, né, do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho coloca que quando a gente estiver em dúvida, né, o que a gente se acha e o que a gente realmente que é para nós nos olharmos com os olhos dos inimigos. Porque muitas vezes as pessoas que nos amam falam só aquilo que a gente deseja ouvir. E quando a gente olha com os olhos do inimigo, a gente realmente vê o que a gente é, porque o inimigo vai ter a verdadeira visão sobre o que a gente é. Então, realmente, quando você consegue entender como o inimigo te vê, você está deixando de lado o seu melindre, né? É isso mesmo, Fernanda. Eu brinco também, não que seja inimigo, muito pelo contrário, mas ninguém nos conhece mais do que o nosso marido e a nossa mulher, porque dentro de casa nós somos o que somos, né? Então, a gente tem que ter... Só que, geralmente, nós queremos o feedback das nossas atitudes, só que não aceitamos a crítica. Então, a primeira coisa que a pessoa fala, nós falamos, mas você também faz isso? Pronto, nunca mais ela fala na vida, né? Então, a gente tem que ter a humildade, porque vai para o nosso crescimento, de aceitar que ela está falando para o nosso crescimento.